Senaqueribe ameaça Jerusalém. O inimigo está sempre querendo dar recados, né? Dar recado, olha, você não consegue. Ah, olha, é melhor você desistir. Mas aquele que confia no Senhor, as forças são renovadas a cada dia. E diz assim no versículo 22. Isso aí é o Senaqueribe falando. Talvez vocês digam, confiamos no Senhor, nosso Deus, mas não foi ele que Ezequias insultou? Ezequias não destruiu os santuários e os altares dele e obrigou todos em Judá e Jerusalém a adorarem somente no altar em Jerusalém? Glória a Deus. Senaqueribe quis mandar um recado para o povo judeu, dizendo que Ezequias tinha errado, que Ezequias tinha feito uma coisa que não era para ele ter feito. Ele destruiu os santuários daqueles que adoravam deuses construídos pelo próprio homem. Então foi esse o recado que ele mandou para os judeus. E depois, logo em seguida, lá no versículo 31, não dei ouvidos a Ezequias quando ele tentar enganá-los. Olha que audácia do diabo, né? Não dê ouvidos a Ezequias quando ele tentar enganá-los, dizendo, o Senhor nos livrará. É o Senhor que peleja por nós. Amém. Por mais que o adversário arquitete aí as falas, por mais que ele queira tentar tocar no nosso coração, falar a nossa mente, ele está repreendido, em o nome de Jesus. Acaso os deuses de alguma outra nação livraram seu povo do rei da Síria? O que aconteceu aos deuses de Ramate e de Arpade? E quando aos deuses de Sefarvaim e de Rena e de Iva, acaso algum Deus livrou Samaria de meu poder? Qual dos deuses de qualquer nação foi capaz de livrar seu povo de meu poder? O que os faz pensar que o Senhor pode livrar Jerusalém de minhas mãos? Olha que recado que ele dá para o povo judeu, para desanimá-los, para realmente, dizer, você está cercado, você está destruído. Se Ezequias disser, não dê ouvidos a Ezequias quando ele tentar enganá-los. Para ele, quando Ezequias falasse, confie em Deus, para Senaqueribe, isso seria uma enganação. Ele pensava que ele estava agindo certo. E aqui, no 19, no versículo 5, digo ao rei, assim diz o Senhor, não se assuste com os insultos que os mensageiros do rei da Síria lançam contra mim. Ouça, eu mesmo agirei contra o rei da Síria, e ele receberá notícia de que o farão voltar para a sua terra. Ali eu providenciarei que ele seja morto à espada. Então, quem defende a nossa causa é o Senhor. Quem nos conhece por dentro e por fora é o Senhor. Como foi chamado aqui à frente, algumas irmãs, né, no momento que estão vivendo aí esse momento de angústia, de sofrimento, de tristeza, mas saiba que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E Ele nos conhece. Ele é o único. Ele é o único. Marta é casada há 40 e quantos anos? 45?
com o marido dela, com o seu Luiz? 49, quase 50. Fora os namoros. O marido dela não a conhece. E nem ela conhece o marido dela. Conhece parcialmente. O único que nos conhece é o Senhor. Existem coisas em nós que nós confessamos só ao Senhor. Às vezes nós precisamos confessar com outras pessoas, né? Com amigos, como você falou. Mas tem coisa que nós somente confiamos no Senhor. Porque somente Ele pode nos visitar. E somente Ele pode nos curar. Tem coisa que não existe cura perante o homem. Somente Deus. Mas glória a Deus que o Senhor nos visita. E o Senhor quer nos curar nesta manhã. De tudo que nós temos sentido. Aqui no versículo Isaías... Aqui no versículo 19 e 20, então Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Ouvi a sua oração. Deus disse, mandou dizer a Ezequias, ouvi a sua oração a respeito de Senaqueribe, rei da Síria. E o Senhor preferiu esta palavra contra ele. A filha virgem de Sião o despreza e ri de você. A filha de Jerusalém balança a cabeça com desdém enquanto você foge. A quem você desafiou a quem você desafiou e de quem zombou? Contra quem levantou a voz? Para quem olhou com arrogância? Para o Santo de Israel. E assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria. Então toda aquela afronta que o rei da Síria, Senaqueribe, estava fazendo com relação a Ezequias, ele não estava afrontando Ezequias, ele estava afrontando a Deus, ao próprio Deus. Então, Deus peleja por cada um de nós, independente da situação que nós estamos vivendo. Nós temos que aprender a confiar no Senhor. Como diz o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Ele nos conduz a águas tranquilas, ele dá refrigério à nossa alma. Que você nesta manhã possa ser alcançada pelo Senhor. Amém. Ezequias, ele sentiu de orar a Deus. Por favor, ore por nós que restamos. Aqui no 19... no versículo, a minha Bíblia, eu preciso comprar uma Bíblia com letra maior. 19:3. A gente vai ficando velha assim mesmo. Faz parte da vida. Por favor, ore por nós que restamos. Ele estava se vendo tão oprimido por ali o rei da Síria, que ele pediu ajuda, ele pediu oração, ore por nós. Mas glória a Deus, que o Senhor estava vendo a luta que ali Ezequias estava passando. Como não bastasse, acho que com toda essa peleja que ele estava vivendo, o que aconteceu com Ezequias? Ele ficou doente. Ele adoeceu. Não diz a palavra de Deus qual era a doença e por que a doença. Mas o Senhor conhece tudo que nós vivemos e tudo que nós passamos. E às vezes, Marta, é necessário que a gente passe por alguma situação para que a gente possa glorificar mais tarde o nome do Senhor. É verdade, Senhor. Saber que nós nunca estamos sozinhos. Eu peço a cada irmã nesta manhã, que você nesta manhã saia revestida do poder de Deus, sabendo que você tem o Senhor à sua frente e à sua retaguarda. E é o Senhor que peleja por cada uma de nós que estamos aqui nesta manhã. Ensina a dependência. Sim, ensina a dependência. No versículo 1 do 5, do 20, por esse tempo Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem. Assim diz o Senhor,
ponha as suas coisas em ordem, pois você vai morrer, não se recuperará dessa doença. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção, e como sempre fiz o que é certo aos seus olhos. Depois o rei chorou amargamente. Então, antes que Isaías deixasse o pátio intermediário, recebeu esta mensagem do Senhor. Volte a Ezequias, líder de meu povo, e diga-lhe, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Vou curá-lo. E daqui a 3 dias você sairá da cama. Irá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de minha honra e por causa de meu servo Davi. Amém. Aleluia. O Senhor ouviu a oração de Ezequias. Ezequias se humilhou. Ezequias se humilhou e pediu ao Senhor, né? Orou com o coração sincero. E o Senhor pôde ouvir. Da mesma forma, eu creio que está acontecendo aqui nesta manhã. Porque nós não somos diferentes. Nós somos servos do Senhor, como Ezequias, porque a Bíblia diz que Ezequias foi rei de Judá e ele foi o 13º sucessor de Davi no trono de Judá. Reinou por cerca de 29 anos. Foi um rei que agiu corretamente perante Deus, destruindo ídolos e lugares altos de adoração pagã, incluindo serpente de bronze feita por Moisés, que se tornou um objeto de idolatria. Então, ele foi esse rei que quebrou, que foi nos altos e quebrou tudo aquilo que foi construído pelo Deus pagão. Tudo aquilo que pertencia ao Deus pagão, ele destruiu. Então, nós servimos ao Senhor, e é a Ele que nós precisamos buscar em espírito e verdade. O principal pecado do rei Ezequias, infelizmente, foi o orgulho. Ele foi um rei fiel, mas ele foi orgulhoso. E a vaidade demonstrada após sua cura, ele pecou ao exibir todos os tesouros e riqueza de seu reino. Após a cura de Ezequias, quando ele foi visitado ali pelo povo lá da Babilônia, em vez dele falar do que Deus fez na vida dele, porque o que acontece com nós, com nós que somos seres humanos? Nós esquecemos dos benefícios que o Senhor nos dá. A gente precisa lembrar todos os dias, porque Deus é fiel. Ele prometeu que cuidaria de nós. Quando Jesus foi para o Pai, ele disse: não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito Santo para que esteja convosco todos os dias. Não foi só um dia, não foi só uma hora, todos os dias, até a consumação do século. Nós esquecemos das promessas do Senhor. E às vezes nós damos ouvido a vozes estranhas. Olha, você está fazendo demais. Olha, para com isso. Está repreendido todas as vozes estranhas nesta manhã, na autoridade do céu, no nome de Jesus Cristo. Amém. O Senhor é um Deus que peleja pela sua igreja. Nós somos o povo do Senhor. Amém. E nesta manhã, nós vamos sair daqui com o nosso coração alegre, com o nosso coração feliz. Há alguns dias atrás, a minha filha Sara
me mandou uma mensagem dizendo que presa a uma situação que é tão pequena, porque isso para o meu Deus não é nada. Eu creio que em nome de Jesus, o meu neto, ele já teve um avanço tremendo, e o Senhor continuará cuidando dele. E cuidando de cada uma de nós. Nós precisamos do cuidado do Senhor. Nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos dedicar ao Senhor mais tempo de oração, mais tempo de meditação na palavra de Deus. Nós precisamos separar um tempo para o Senhor. Nós estamos muito preocupados com algumas coisas e deixando o principal. Quem entrar para o quarto, fechar a porta, meditar na palavra, pedir ao Senhor que alimente a nossa alma e o nosso espírito e orar em agradecimento a Deus por tudo. Só o fato de estarmos aqui nesta manhã, como já foi dito pela Patrícia, é uma vitória. O Senhor nos trouxe aqui. Mas pode ser, Joana, que a gente não tivesse nem força para vir. Você está aqui nessa manhã porque o Senhor te trouxe. Nós estamos aqui nesta manhã porque o Senhor nos trouxe. E Ezequias, ele esqueceu. Ele esqueceu do que Deus fez na vida dele. E esse orgulho de Ezequias foi muito complicado, porque Deus mandou um recado para ele, através de Isaías: olha, tudo será levado para a Babilônia. Tudo. Se liga. Ficou assim, e incrível que ele ainda disse. Viram tudo, Ezequias, viram tudo. Ezequias respondeu: eu lhe mostrei tudo que possuo, todos os meus tesouros. Porque Isaías perguntou: olha, o que eles estavam fazendo aqui? Deus já tinha revelado a Isaías, né, o que estava acontecendo. Olha, o que eles estavam fazendo aqui? Pouco tempo depois, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soube que o rei tinha estado muito doente. Ezequias recebeu os mensageiros babilônios e lhe mostrou tudo o que havia na casa do tesouro. Poxa, seria tão maravilhoso se ele tivesse sentado com eles, né? Olha, eu vou te falar o que Deus fez por mim. O que Ele operou em minha vida. Eu fui acometido com uma doença de morte. E o Senhor me curou. Não era para eu estar aqui. Não, mas o que Ele fez? A prata, o ouro, as especiarias e o óleo aromáticos, também os levou para conhecer seu arsenal. E lhe mostrou tudo o que havia nos tesouros do rei. Não houve nada em seu palácio, nem em seu reino, que Ezequias não lhe mostrasse. Ele queria mostrar a glória do homem. A glória do homem, ela passa. A glória do homem não dura. A única glória que permanece na nossa vida é a glória que vem do Senhor. Aleluia! Essa nós temos que lutar para ela preservar em nossa vida. A glória do Senhor, que é para sempre. Que começa aqui e vai para a eternidade. Aleluia! Tudo passa. O carro, o belo do apartamento, é tudo vaidade. Como diz Salomão, tudo vaidade. Às vezes nós ficamos assim tão satisfeitos com tudo, né, que temos. Glória a Deus que foi o Senhor que nos deu. Mas nós não temos que prender a isso. E Ezequias, ele foi orgulhoso. Então o profeta Isaías foi ver o rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens queriam? De onde vieram? Ezequias respondeu: vieram da Babilônia, uma terra distante. O que viram em seu palácio? Perguntou Isaías. O que Ezequias disse? Viram tudo.
Ezequias respondeu: eu lhe mostrei tudo o que possuo, todos os meus tesouros. O orgulho imperou naquele coração. A vaidade imperou naquele coração. Que o Senhor tenha misericórdia, que nesta manhã o Senhor nos visite. Amém. Que o Senhor tire de nós tudo aquilo que não provém do Senhor. Que somente nós venhamos alegrar com a presença do Senhor em nós. Com a presença do Espírito Santo em nós. A presença do Senhor é suficiente para nós. Porque Ele nos prometeu que tudo que nós precisaria, Ele nos daria. Então é suficiente. A presença do Senhor é suficiente. Que o Senhor não deixe que o orgulho venha penetrar no nosso coração e roubar as promessas que o Senhor tem para com as nossas vidas. Que o Senhor tira do nosso meio a competição. Sim, Se uma faz uma coisa, a outra quer fazer melhor. Tudo que nós fazemos é para o Senhor, é para que o nome do Senhor seja exaltado. A competição não provém de Deus. A competição provém do maligno. É uma brecha para que Satanás tenha êxito na vida do povo de Deus. Que o Senhor, que venhamos diminuir, que o Senhor cresça em nós. Que a graça do Senhor venha estar conosco todos os dias. E que a palavra dele nos ensine, que sejamos humildes. Humildes, como Jesus nos ensinou durante o tempo que ele estava aqui. Durante todo o tempo que ele esteve na terra. Ele ensinou a humildade. Lavou ali os pés dos discípulos. Estava entre eles o Judas. Mas ele não colocou Judas de lado. Ele lavou também os pés de Judas. Mostrando para nós que somente o amor fala mais alto. E somente o amor, através do amor, nós podemos anunciar a palavra de Deus. Que de outra forma, nós não teremos vitória. E é essa palavra que eu tenho para todos nós nesta manhã. Amém. Que o Senhor tire de nós toda a vaidade. Tudo que não provém do Senhor, que o Senhor tire de nós. Que sejamos revestidas do poder de Deus. Que o Senhor venha nesta manhã visitar o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. Não queremos sair daqui como nós chegamos, mas que possamos sair daqui revestidos do poder de Deus. Que o amor de Cristo Jesus permaneça hoje e para sempre em nossa vida. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém.